Prejuízo confirmado ao Vasco nesta última rodada de Campeonato Brasileiro. Ou, aliás, mais um prejuízo neste Brasileirão. E é claro, vamos falar sobre isso. Está confirmado que houve mais um erro contra o Gigante da Colina. Além disso, também, terça-feira de lançamento de candidatura. Luiz Roberto Levenciano, hoje, nesta tarde, oficializou que será um candidato à presidência do Gigante da Colina. Além disso também, o Euriquinho, filho de Eurico Miranda, confirmou que não estará se candidatando em 2023. Vamos falar sobre isso, falar também sobre seleção, Medel convocado e Pumita, nas últimas horas antes de embarcar, foi desconvocado da seleção do Uruguai. O clima também para o nosso lateral direito não está tão bom assim. E além dessa, é claro, muitas outras informações neste Boa Noite Gigante, que chega movimentado, agitado, com muitas notícias que você, torcedor vascaíno, não poderá perder jamais. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante. A gente conta muito mesmo com a sua ajuda, com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei, que é completamente fundamental para o crescimento do nosso canal. Além disso, é claro, aqui embaixo também, o que é essencial é você se inscrever no canal do Gigante Vasco. Sem a sua inscrição, o nosso canal não irá a lugar algum. Então, é claro, aqui embaixo já se inscreva e ajude o nosso crescimento. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, pois de fato o torcedor vascaíno foi uma terça-feira bastante movimentada. Eu quero começar aqui primeiramente este Boa Noite Gigante falando com vocês sobre a tarde de apresentação às seleções, tanto do Brasil quanto também a seleção chilena. Primeiramente, sobre a seleção chilena, Gary Medel, nesta tarde de hoje, estará se apresentando a sua seleção chilena. Inclusive o Medel, que é dúvida para a partida contra a equipe do Fortaleza pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa partida que estará acontecendo no dia 18 e no dia anterior a esta data, ou seja, no dia 17, a seleção do Chile, de Gary Medel, estará enfrentando a seleção do Uruguai. Ou seja, é um período, seleção da Venezuela, perdão, ou seja, é um período muito curto entre as duas partidas, apenas um dia de diferença, horas de diferença entre os dois jogos, então a possibilidade do Medel estar à disposição de Ramon Dias é quase 0%, então deve ser mais um desfalque para Ramon nessa partida do próximo dia 18 contra o Fortaleza, mas Medel já está aí à disposição da seleção chilena. Quem acabou sendo cortado de sua seleção, jogador que inclusive estava convocado, foi o lateral direito Puma Rodrigues. O Puma que não vem vindo bem, de fato, com a camisa do Vasco da Gama. Foi, inclusive, reserva, né, nesta última partida contra o São Paulo, em São Januário, para o lateral direito Paulo Henrique. A informação que tivemos nesta tarde de hoje é que pouco depois do Vasco anunciar, pois houve um anúncio nessa parte da manhã, que o Puma era um dos representantes do clube nessa próxima data FIFA que estará acontecendo durante essas duas próximas semanas. O jogador, inclusive, já estava até mesmo no aeroporto, né, para viajar rumo à sua apresentação, acabou recebendo a notícia de que foi cortado da seleção do Uruguai. E antes que você se pergunte, caraca, o Puma foi cortado porque tá jogando mal? Será que até o Marcelo Bielsa, né, que é hoje o técnico do Uruguai, viu como o Puma está abaixo do seu nível de desempenho e o cortou da seleção? Eu já adianto e te falo que não. Esse não é o motivo. Segundo o jornalista uruguaio Rodri Vázquez, ele trouxe alguns bastidores, né, dessa situação envolvendo o Puma Rodrigues, e o grande motivo para ele ter sido cortado da lista de convocados da seleção do Uruguai teria sido o fato dele não ter uma vacina contra a febre amarela. Ele decidiu ir para Montevidéu, né, que é a capital do Uruguai, por conta própria, e ao chegar lá acabou descobrindo que tinha sido retirado da lista. Então, houve um erro administrativo de fato em toda, né, essa situação envolvendo o Puma Rodrigues, e o grande motivo para ele ter sido cortado não foi o seu mau desempenho com a camisa do Vasco da Gama, mas sim o fato de não ter uma vacina de febre amarela. Inclusive o Vasco, nessa parte da tarde de hoje mesmo, já informou que o atleta vai se apresentar amanhã normalmente no CT Moacir Barbosa. O elenco se reapresenta amanhã, houve 2 dias de folga, né, para o elenco Cruz Maltino, e amanhã todos com Pumita Rodrigues estarão se reapresentando, visando a partida desse próximo dia 18 contra a equipe do Fortaleza. Inclusive falando, né,
sobre o elenco do Vasco, sobre representação. Quem não estará se representando amanhã no CT Moacir Barbosa é Figueiredo, pois o Figueiredo foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-23, comandada por Ramon Angel Dias. A Seleção Brasileira Sub-23 irá disputar o Pan-Americano e para isso foram convocados atletas e dentre essa lista o Figueiredo está presente. Esse Pan-Americano estará acontecendo no final de outubro até o início de novembro. O Figueiredo será aí um desfalque para o Vasco da Gama nas partidas contra Fortaleza, contra Flamengo e também contra Internacional. Além do Figueiredo, mais 3 cria das categorias de base também foram convocados, não para o Pan-Americano, mas para fazer parte do grupo no período de preparação. O lateral direito Paulinho, o lateral esquerdo Igor Julião e também o atacante Paixão. Esses 3 jogadores da base do Sub-20 do Vasco foram convocados e, volto a repetir, não estarão no grupo de convocados para o Pan-Americano, mas estarão no grupo de preparação para o Campeonato Sul-Americano. Tranquilo, rapaziada? Então, de olho aí, informações importantes a vocês do nosso Vasco da Gama, apresentando tanto na data FIFA, quanto também no Pan-Americano, que estará acontecendo no final do mês de outubro e início no mês de novembro. Já que estamos falando, né, sobre seleção chilena, seleção uruguaia, seleção brasileira, vamos falar sobre outro grande evento que estará acontecendo aqui no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro. O evento no dia 4 de novembro, a final da Copa Conmebol Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors. Para essa partida, o Boca, informação importante aqui a vocês, estará utilizando o CT do Vasco da Gama. Vasco e Boca chegaram aí a um consenso e o Boca Juniors irá treinar no CT Moacir Barbosa na fase de preparação para a final da Libertadores contra a equipe do Fluminense. Então, informação aí a vocês, o CT Moacir Barbosa é um dos 3 centros de treinamentos aqui do Rio de Janeiro credenciados pela Conmebol para receber aí as delegações e diante disso houve um pedido do clube argentino e o Vasco aceitou. O Vasco durante esse período estará fora do Rio de Janeiro, é importante trazer aqui a vocês, pois haverá 2 jogos como visitante no Campeonato Brasileiro, um jogo contra a equipe do Goiás no dia 29 de outubro e outra partida contra o Cuiabá no dia 1º de novembro, exatamente, né, no período em que o Boca Juniors estará se preparando dentro do CT Moacir Barbosa para a final que acontecerá no dia 4 de novembro. Então, o nosso CT aí estará sendo utilizado para a equipe que estará presente no dia 4 de novembro no palco do Maracanã pela final da Libertadores. A gente espera que o Vasco possa ajudar o Boca, né, a vencer, porque eu tenho certeza que no dia 4 de novembro todo vascaíno será um torcedor do Boca Juniors. Se você também será um desses, deixe, é claro, a sua opinião aí nos comentários. E só para finalizar esse assunto envolvendo, né, Campeonato Brasileiro, envolvendo esses assuntos mais superficiais, se é assim que eu posso falar, outra informação importante bem pontual que aconteceu nessa parte da tarde de hoje foi a CBF alterando o calendário. Inicialmente, o Vasco e Fortaleza, que estava marcado no dia 18 de outubro, né, a próxima partida do Vasco pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcada para as 19 horas, ou seja, para as 7 horas do dia 18. Porém, houve uma alteração nesta manhã de segunda-feira. A CBF alterou essa partida das 19 para as 21h30, ou seja, das 7 para as 9h30 da noite. Então, essa alteração confirmada pela Confederação Brasileira do Futebol. E além disso, também houve uma outra alteração. Vasco e Internacional, que estará acontecendo no dia 25/10, passou para o dia 26/10. 25/10 seria numa quarta e agora a partida estará acontecendo numa quinta-feira, às 7 horas da noite, em São Januário. Então, 2 alterações aí feitas pela CBF e é claro, como o nosso canal aqui tem sempre a intenção de deixar vocês muito bem informados sobre tudo o que acontece no nosso Gigante da Colina, atento aí vocês a essa alteração, principalmente aqueles torcedores que frequentam o São Januário em todas as partidas. Se você é um desses também, é claro, deixa aí nos comentários. E olha, vascaíno, antes de entrarmos no assunto sobre arbitragem, mais uma rodada, o Vasco da Gama sendo prejudicado, infelizmente, por erros de árbitros escalados pela CBF, quero trazer 2 informações importantes sobre esse momento político que o Vasco vive se tratando da eleição presidencial. A primeira é sobre -1 no pleito. Euriquinho, o filho de Eurico Miranda, hoje, nessa parte da tarde de segunda-feira, ele acabou se retirando da candidatura à presidência do Vasco da Gama. Através de redes sociais, ele se posicionou dizendo assim, ó, abre aspas, eu vou ler o texto a vocês. Com o pensamento sempre voltado para o Vasco,
tomei a decisão de retirar a minha candidatura à presidência do clube. Essa escolha não é apenas pessoal, mas também uma demonstração do meu comprometimento com o Vasco de verdade. Estou determinado a continuar lutando pelo nosso amado clube. Embora não esteja mais buscando a presidência nesse momento, vou direcionar meus esforços e energia para a volta do Vasco de verdade, buscando sempre o melhor para a nossa instituição. O texto segue e, é claro, se você, como torcedor vascaíno, quer acompanhar o que disse Eurico Brandão Miranda através de suas redes sociais, vá lá dar uma olhada no post publicado em sua rede. Além disso também, se Eurico Miranda, ou Euriquinho, né, melhor dizendo, ele retirou a sua candidatura, quem lançou a sua candidatura nessa tarde de hoje, oficialmente, lançou não, né, mas registrou a sua chapa em São Januário, foi Luiz Roberto Levinciano. Através de redes sociais ele confirmou isso dizendo: registrada hoje a chapa Somamos para as eleições presidenciais no Vasco. Honra de assinar a subscrição da chapa com o benemérito André Luiz Vieira Afonso e o grande benemérito José Mourão Gonçalves. O querido Mourão, rumo à vitória, somamos, Levem 2023, vai dar Vasco. Então Levem agora se junta a Júlio Brandt, que também lançou a sua chapa, e Pedrinho, que confirmou que será a chapa de número 98, junto com a Sempre Vasco, nestas eleições de 2023. E aí, dentre as opções que hoje aparecem dentro do Vasco da Gama, qual é o seu nome? Deixa claro aí nos comentários a sua opinião sobre toda essa situação envolvendo a política do nosso clube. Muitos pensávamos, né, que de fato a política ia dar uma esfriada após a transformação do Vasco em uma SAF, mas vimos que de fato isso não é uma realidade, muito pelo contrário, os climas seguem bastante intensos. E olha, vascaíno, para finalizar aqui o vídeo, falar sobre mais uma vez o nosso gigante da colina sendo de fato prejudicado. O que acontece, torcedor vascaíno? Nestas últimas horas, a Nadine Bastos, não sei se vocês a conhecem, mas eu faço questão de trazer aqui a vocês. A Nadine Ishan Câmara Bastos é uma ex-árbitra assistente do futebol brasileiro. Para quem não sabe, torcedor, ela pertence ao quadro FIFA e também, além disso, além de ser uma árbitra de campo, ela trabalhou como comentarista e analista de arbitragem dos canais Fox Sports. Ela foi a primeira mulher a ser comentarista de arbitragem na TV brasileira. Ela foi essa comentarista entre os anos de 2017 e 2020 pela Fox. Ela também, no ano de 2020 e 2021, exerceu essa mesma função na Rede Globo e, nesse momento, ela trabalha no SBT. E ela, no SBT, falou exatamente sobre o lance que aconteceu neste último sábado entre Vasco e São Paulo. Lembra a penalidade máxima marcada? Um lance em que para muitos vascaínos, inclusive para mim, não é um lance que, segundo as regras, é penalidade máxima, ou seja, o Vasco foi novamente prejudicado. E ela comentou sobre isso. Ela falou aquilo que achou sobre o lance, onde foi, infelizmente, dada a infração para o Gigante da Colina e que automaticamente o nosso Gigante da Colina acabou sendo prejudicado. Então, meu amigo torcedor, dê uma olhada aí nas palavras de Nadine Bastos sobre o lance envolvendo o Léo na entrada da área do Vasco da Gama, onde acabou sendo marcada a penalidade. Lance polêmico que aconteceu no jogo Vasco e São Paulo, a marcação deste pênalti. De fato, o critério da arbitragem brasileira em relação à bola na mão, mão na bola, ainda está bem complicado. Nesse lance foi marcada a penalidade pelo árbitro em campo e o VAR não recomendou a revisão do lance. Na minha opinião, o pênalti não deveria ter sido marcado. Além da proximidade, o braço do Léo está no movimento natural. Em momento algum ele faz o movimento adicional de levar o braço até a bola. Isso não é considerado uma infração. Na minha opinião, o pênalti não deveria ter sido marcado. Mas eu quero saber também a sua opinião. Deixa aqui no comentário. Então, meu amigo torcedor, como vocês viram aí, Nadine Bastos, comentarista de arbitragem da Globo, da Fox e hoje do SBT, deixou bem claro que para ela houve um erro, deixou bem claro que para ela o pênalti marcado por Braulio da Silva Machado não existiu. Então é praticamente confirmado, né? Mais uma vez o nosso Gigante da Colina sendo prejudicado, assim como foi contra o Red Bull Bragantino, assim como foi contra o Palmeiras, assim como foi contra o Bahia, onde o Gilberto não foi expulso, assim como foi contra o Atlético Mineiro, onde houve um pênalti não marcado pelo próprio Braulio da Silva Machado, assim como foi contra o Santos, onde o Daronco marcou um pênalti, na minha opinião, inexistente, assim como foi contra o Santos no primeiro turno, onde houve um pênalti no Pedro Raul não marcado. Cara, eu já tô com 6 lances aqui, pontuais, e nada é marcado. Assim como foi contra o Coritiba, dentro do São Januário, um pênalti em cima do Sebastião, 7. E muitos outros que aconteceram e nada é marcado, nada é dado ao Vasco, ou é dado contra o Vasco, algo que não existiu. Então é realmente muito complicado. E dito isso, o torcedor vascaíno tem que ouvir por parte de alguns dirigentes, que eu não faço nem questão de citar novamente o nome, que é uma operação Salva Vasco.
É tudo chato, é tudo difícil, é tudo muito complicado quando se trata de Vasco da Gama. E ainda para finalizar o vídeo, eu quero mostrar a vocês um outro lance, um lance de pênalti a favor do Vasco, que diferente do que foi a favor do São Paulo marcado, a favor do Vasco da Gama, nada foi dado. Inclusive, diferente de algo inexistente a favor de São Paulo, algo que de fato existiu ao Vasco, nem o VAR sequer chamou. Dá uma olhada aí, inclusive narração do Gustavo Machado, que é um excelente dublador, um excelente profissional de leitura labial. Ele descreveu o lance do pênalti. E olha, meu amigo, além de vocês ouvirem o diálogo entre Braulio da Silva Machado e, no caso, os atletas do Vasco, dê uma olhada na penalidade máxima. Não na parte de cima, não no contato em cima do jogador de São Paulo no Peck, mas na parte do pé. Nitidamente, o pé de Gabriel Peck é enroscado na perna do jogador de São Paulo. O jogador de São Paulo não faz força em cima com o braço, mas ele dá um trança-pé no Gabriel Peck, o que nitidamente é uma penalidade máxima não marcada a favor do Vasco. Ei, que isso? Que isso? Ele pegou na minha perna! Ele me agarrou! Ei! Calma aí. Contato. Ei, foi Calma pênalti. aí. Contato. Ele tropeçou e me agarrou. Você não daria falta? Que isso? Olha, tudo bem, eles estão Não, tá revisando bom. o lance, Foi tá ali. bom? Estão revisando o lance, Vê lá. tá bom? Então, torcedor vascaíno, meus amigos, é contra tudo e contra todos, não há jeito, não há solução. Nós vamos ter que engolir isso e lutar, porque o Vasco precisa de representatividade. Infelizmente, hoje tudo indica que não temos. É uma situação muito séria. Mais uma rodada em que o Vasco é severamente prejudicado, e aí fica a pergunta, no final, quem pagará essa conta? A gente fica por aqui. Esse foi Boa Noite Gigante, o último vídeo, né, claro, desta segunda-feira. Infelizmente colocamos apenas 2 vídeos hoje, eu vou explicar, porque eu sempre devo uma satisfação a vocês. Eu tô tendo que estudar para uma prova que eu vou ter amanhã, pela parte da manhã, e eu não consegui, pela parte da tarde, gravar o Fala Gigante, porque eu estava exatamente estudando. Mas amanhã voltará tudo ao normal, temos a Acorda Vascão na parte da manhã, o Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite, tranquilo? Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E saudações vascaínas.